Pronto, fazer um agradecimento só para as câmaras. Estávamos a falar de câmaras e de não estar confortável. E estarmos com a persona, não é? Pronto, e estarmos com a persona. Fazer um agradecimento às câmaras por estares cá, Sónia. Sabes que isto não, eu andava aqui há semanas a tentar fazer acontecer este para arranjar aqui as datas e que a coisa coincidisse. Estou muito entusiasmado com a conversa de hoje. Portanto, olha, obrigado. Fluiu. Que bom. Obrigada eu pelo convite. Como é que a gente te apresenta? É como uma astróloga, um mestre de Reiki? Terá que ser. Eu apresento-me sempre como astróloga, mestre de Reiki e terapeuta de leitura de aura. Ok. Então vamos um bocadinho atrás. Como é que isso surge, para quem não conhece? Boa pergunta. Desde que eu me lembro que sou de uma sensibilidade um bocadinho fora do comum. E venho do Ribatejo, portanto, venho do meio rural, não é? Ali o que eu conhecia de coisas mais místicas era as Senhoras dos Azeites. Não sei se tu conheces essa... Vagamente. Assim, tu vens de onde? Eu sou de cidade, eu sou do Porto mesmo. Mas o Porto também tem muito esse lado mais místico, mais... Acho que isto não é tão rural, é mesmo antigo. Ok. E ninguém sabia explicar, até mesmo questões físicas, como má disposição e tudo mais. Portanto, eu não percebi muito bem. Sempre gostei destas áreas, sempre que eu lia alguma coisa destas áreas ficava fascinada. Mas naquele meio onde eu vivi até aos 30 anos não havia nada. Eu vivi 30 anos no Ribatejo a viver a energia que eu mais odiei sempre, que é o tédio. Trabalhei muito o tédio. Ok. E percebi que do tédio nós conseguimos descobrir muita coisa em nós. O escrever, o gosto pela leitura, o pensar. E estamos a falar numa altura em que não havia telemóveis, não é? Portanto, eu vivi o tédio em toda a sua imensidão. E depois venho para Lisboa. A minha vida deu uma reviravolta muito grande. Foi o caos, aconteceu a minha vida entre os 27 e os 30, com um divórcio dos meus pais muito complicado, e foi aí que eu tive a coragem de vir para o sítio que eu sempre quis vir, que era Lisboa. E precisei que ficasse tão mal lá, que dar o salto não seria tão mau como ficar lá. Okay? Então vim sozinha. E aluguei casa com uma estranha, porque não tinha dinheiro na altura para pagar uma casa para mim. Encontrei uma rapariga que, através do jornal Ocasião, na altura, que precisava de alguém para dividir casa. Fui lá, aluguei, o desespero era enorme. E ela, na altura, era reikiana e fazia consultas de astrologia. Foi ela que me apresentou à minha futura mestre de Reiki. A partir daí, comecei a praticar Reiki. Comecei a ficar uma pessoa diferente, comecei a perceber que muitas questões físicas que eu tinha eram energéticas, comecei a perceber o que era o campo energético, a estudar, a limpá-lo, a perceber a influência que as emoções e a parte mental têm. E depois veio a astrologia, veio a leitura de aura, onde eu fazia consultas e ficava, mas como é que estas pessoas sabem coisas sobre mim desta forma? E decidi ir estudar e passei alguns anos da minha vida assim, sozinha, a fazer terapia e a estudar. E o que é o Reiki? Se tivesses... Olha, eu arranjei uma forma de explicar o Reiki. O Reiki é assim o grande amor da minha vida. O Reiki salvou mesmo a minha vida. Só para teres uma ideia, eu em criança a coisa foi tão difícil que eu desenvolvi uma gaguez profunda. E... o Reiki é que curou essa gaguez. Portanto, se com 20 e tal anos me dissesses que eu ia um dia escrever um livro, fazer podcasts, fazer vídeos no Instagram, eu dizia que tu eras louco, que isso não queria acontecer, não é? Portanto, o Reiki é a energia do cosmos e da natureza que nós trazemos connosco. Portanto, quando nós nascemos temos a moleirinha aberta, não é? Que é aqui o chakra da coroa, que é o que depois fecha aos 2 anos. E numa iniciação de Reiki abre-se novamente. E então tu ficas disponível para a energia do cosmos e do universo que vai fluir através de ti e que tu depois, através da abertura do chakra das mãos, que é feito na iniciação,
podes conduzir essa energia para o teu corpo. Mas é um conjunto de meditações, exercícios de respiração, como é que... Não, é uma prática através da imposição das mãos, porque na iniciação vão-se abrir os teus canais, já não fecham mais. E tu ficas a canalizar, vai, eu não gosto muito desta palavra, tu ficas um canal. A partir daquele momento da iniciação, tu já não dás mais a tua energia, tu estás conectado com a energia do cosmos e da natureza, ok? E depois abre-se o chakra das tuas mãos e tu vais sentir a energia a sair e vais conseguir fazer um autotratamento diário, que eu ensino com 15 posições, onde vais energizar o teu corpo todos os dias e vais sentir uma diferença em ti inacreditável. Eu sei que isto explicado não faz muito sentido, mas sentido é outra coisa, porque depois essa energia regenera células, trabalha o teu sistema nervoso central, ajuda-te a dormir, que é das coisas mais incríveis, acalma-te, abre-te a vida para outra perspectiva. É um caminho muito interessante para quem gostar e para quem quiser experimentar. Ok. E como é que ligas, porque depois também falaste em leitura de aura, e se tivesses que explicar o que é a leitura de aura, o que é isto de ler a aura? Então nós temos que ir para o campo energético, né? Que também ninguém nos ensina que temos. É tudo muito mente. Mas nós temos um campo energético. É engraçado, às vezes ponho-me a pensar como é que as pessoas veem que o Wi-Fi funciona, né? Que o Wi-Fi é energia, é uma frequência energética e nós não vemos, mas funciona. E todos nós temos um campo energético que sentimos, mas temos muita dificuldade em acreditar nele. Por exemplo, tu às vezes estás ao pé de uma pessoa e há qualquer coisa nessa pessoa que não te faz sentir bem, não sei, a energia desta pessoa, aqui certo. Qualquer coisa. Tu não sabes o que é, não vês, mas sentes. Ou ires a um sítio, a um bar, a um shopping e não te sentes bem, há ali qualquer coisa que não está bem. Portanto, o nosso campo energético é um campo de frequências que está à tua volta, é a tua energia, é como se fosse uma bola, não é? Que te envolve, que não está sempre do mesmo tamanho, porque vai depender de como tu estás emocionalmente, às vezes fica maior, outras vezes mais pequena, e contém muita informação sobre ti. Portanto, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com o Reiki, comecei a conhecer o meu campo energético, comecei a limpá-lo, a trabalhá-lo, a minha intuição ficou muito mais focada e apurada e decidi ir fazer o curso de leitura de aura, que foi giro, porque eu na altura não era para o fazer porque não tinha dinheiro. E a minha mestre de leitura de aura, a Elizabeth Fernandes, que já não está entre nós, com muita pena minha, ligou-me e disse-me: Sónia, não é por dinheiro, vais pagando. Só que o curso era muito caro e eu ia demorar muito tempo a pagar. E fiquei de pensar. E quando eu internamente decidi que era para fazer, no dia a seguir chego ao trabalho que tinha na altura e ganhei um prémio exatamente no valor do curso. Portanto, era mesmo para fazer. E aí é muito giro, porque tu depois aprendes a limpar os teus canais energéticos para te conectares à energia do outro e simplesmente as informações surgem. E que informações são essas? Olha, pode vir desde informações de como a pessoa está emocionalmente, podem vir informações de saúde, podem vir informações de relacionamentos, e eu não sei nada sobre a pessoa. Eu simplesmente tenho que me preparar para fazer a leitura da aura, que é as meditações, o Reiki, porque há meditações específicas que tu tens que fazer antes de fazeres uma leitura da aura a alguém para conseguir expor-te o mais neutro possível. Que nunca é possível ser totalmente neutro, não é? Mas o mais neutro possível. E aprendes a limpar canais energéticos teus, que normalmente ninguém nos ensina sobre eles e é onde nós acumulamos muita energia, que é aqui na zona da cervical, os transmediúnicos, não é? E isso é uma das coisas que nós aprendemos. E limpando isto aqui, eu sempre tive tantas dores aqui, quando aprendi a limpar isto, essas dores desapareceram, não é? E como é que se casa? Ou seja, se tivesses que
que dar uma explicação. Como é que se casam estas... Porque parecem três disciplinas completamente diferentes. A astrologia, o reiki e a leitura da aura. Como é que elas casam umas com as outras? Qual é que seria o denominador comum a estas três fontes de conhecimento, práticas? É esse campo energético que falas? É um tipo de vibração suave? Como é que a gente casa essa informação? Porque depois o que me parece é que, apesar de serem disciplinas diferentes e com outras, até mesmo a própria religião, parece que estamos todos a falar do mesmo, só que em línguas diferentes. Mas como é que isto, na tua interpretação, se tivesses que explicar, como é que se casam estas? Eu acho que tudo leva ao autoconhecimento. Eu acho que todos nós queremos ser entendidos, não é? Ainda não percebemos que damos muito esse poder aos outros de nos entenderem. E o caminho é, primeiro eu preciso de me entender a mim própria, não é? E são áreas que te levam a isso, ao teu autoconhecimento. E tu, de repente, eu às vezes tenho pessoas em consulta, imagina com a astrologia, estou ali a ver algumas coisas e a pessoa fica de boca aberta e diz-me: Sónia, ainda bem que você me está a dizer isso, porque ninguém me entende. Não é? Então, mas e que tal você entender-se e dizer: olha, eu tenho estas características, sou assim, mas estou disponível para melhorar. Okay? Então, estas três áreas dão-te um bem-estar muito grande, uma aceitação de ti próprio. Acho que a astrologia vai equilibrar aqui um bocadinho mais o mental e o emocional, porque nós, na leitura da aura e no reiki, podemos perder-nos um bocadinho para a parte energética e esquecermos que temos um corpo físico e que precisamos de estar aqui. E a astrologia faz mais esse equilíbrio da tua conexão a algo maior. E tu disseste uma coisa que eu concordo: isto vai dar tudo ao mesmo. Acho que existe tanta religião e tanta filosofia de vida, porque nem toda a gente entende a mesma linguagem. Acho que é só por isso, mas é tudo necessário e vai dar tudo ao mesmo. E dentro da astrologia, ela é uma só disciplina? Existem diferentes vertentes, diferentes formas de calcular, de interpretar os mapas? Sim, existe, porque a comunidade astrológica não é consensual em muitas coisas, mas a astrologia é um mundo, uma vida não chega para estudar astrologia, não é? Tu tens a astrologia divide-se pela astrologia tradicional, moderna, depois tens a astrologia horária mundial. Agora há uma área que me interessa bastante, que é a astrogenealogia, que é a astrologia misturada com as constelações familiares, também é muito interessante. Portanto, a astrologia tem imensas vertentes. Mas depois há assim há assuntos que não são consensuais. Por exemplo, a astrologia tem casas astrológicas, mas depois há vários sistemas de casas e que vão dar informações um bocadinho diferentes. Aquela que é mais consensual será o sistema Plácidos, mas há quem não use esse sistema e depois acaba por dar... Não será também tão diferente, mas acaba por dar aqui algumas informações um bocadinho diferentes. Portanto, quanto mais pessoas, mais se questiona, o que isso para mim tem um lado muito positivo, o questionar, acho que é assim que se chega longe, mas depois aparecem mais vertentes, ok? Mas eu também acho que aquela que tu fores é aquela que tu precisas no momento, por isso. Mas, por exemplo, a astrologia praticada no Extremo Oriente é diferente daquela que é praticada cá? Sim, existe a astrologia védica, a astrologia oriental, sim. E quais são as grandes diferenças em termos... Eu não sou formada nessa, nem na já tive para ir fazer um mapa da astrologia védica, ainda é algo que eu vou experimentar, mas eu não sei muito bem quais são as diferenças. Sei que são diferentes, falam de outras coisas, talvez um pouco mais para o lado energético, possivelmente, mas aquela em que eu me formei é mais a psicológica e a kármica. Okay. Essas são as minhas duas mais-valias. Pois, porque até é uma coisa interessante, porque os nomes que nós damos aos planetas vêm muito de tem uma linguagem clássica, romana, greco-romana, não é? Porque estamos a falar dos nomes ou seja, estamos a falar dos nomes, se utilizarmos os nomes dos planetas e os próprios dos deuses, portanto,
fizermos esse mapeamento para aquilo que é o Extremo Oriente, seria difícil eles utilizarem esse, até porque são também uma civilização muito antiga, não é? Exatamente. Quem desenvolveu mais a astrologia foram os gregos. Os gregos. Os gregos, sim. A astrologia já existia na Babilónia, na Suméria, que são culturas anteriores à egípcia. Depois a egípcia usou-a imenso, mas os gregos é que a desenvolveram bastante. No sentido de a documentar Sim, por exemplo, tens o Aristóteles, que desenvolveu muito a teoria dos elementos, os elementos fogo, ar, terra e água, que em astrologia, no mapa astrológico, tens que estudar essa teoria dos elementos. Portanto, aí os gregos desenvolveram imensa a astrologia. Muitas das coisas que nós hoje aprendemos e estudamos é devido a eles. Então eles também olhavam para isso quase como filosofia, portanto há uma disciplina não acabada, algo que podia ser desenvolvida. Aliás, é muito engraçado ver que astrologos, não é? É o conhecimento dos astros, que na altura, como não havia instrumentos que pudessem ver o céu de perto, era tudo o céu visto da terra. Não é? Também não havia tanta eletricidade e tal, e conseguia-se ver tudo. Mas astrologos é o conhecimento dos astros. E a astrologia é o conhecimento dos astros e a sua influência no planeta Terra e nos seres humanos. Muito mais tarde, já depois de Cristo, com o Ptolomeu, aí houve a viragem, não é, para a astronomia, astronomos, que tem a ver com as leis dos astros, como é que eles se comportam, e aí já começou a haver aparelhos que permitiam ver o céu mais perto. Então aí desenvolveu-se a astronomia. Eu tenho aqui sobre... No tempo dos gregos, ou seja, há quem diga que a astrologia acaba por ser, de certa forma, incompleta porque haviam planetas que ainda não tinham sido descobertos. Sim. Mas os gregos já tinham essas menções na sua astrologia, ou à medida que a ciência permitiu ver mais, foi-se adicionando? É assim, o que eu sei, e aí a astrologia tradicional só vai até Saturno. Ok. Não é? Portanto, depois temos Urano, Neptuno e Plutão, que não eram visíveis a olho nu, não é? E aí já entra a astrologia moderna, que é a inclusão desses 3 planetas, ok? Imagina, eles foram descobertos mais tarde, mas, por exemplo, Plutão, que é o planeta mais afastado do Sistema Solar, e por isso, coitadinho, retiraram-no para planeta anão, mas ele no mapa é muito importante. O Plutão foi primeiro calculado matematicamente, antes de ser descoberto. Okay? Portanto, primeiro calcularam-no matematicamente e perceberam que existia. No mapa astrológico? Existia a nível astronómico. Ok, percebiam que existia astronómico. Só mais tarde é que foi descoberto mesmo e visível. Ok. E, portanto, quando surgem essas novas descobertas, como é que é a evolução? Por exemplo, há um congresso astrológico que define guidelines para a frente, novas teorias. Há uma comunidade astrológica, mas, por exemplo, o Plutão foi o último a ser incluído, foi descoberto em 1930. A partir daí, não sei também que grandes descobertas é que foram feitas desde aí, mas acredito que se fizerem grandes descobertas, irão ser incluídas, sim. Até porque depois existe outra astrologia, que é a astrologia sideral, que tem a ver com as estrelas, não é? As constelações. Em que antigamente as constelações e os signos eram a mesma coisa, hoje já não são devido à mudança do eixo da Terra. Portanto, signos e constelações têm um desfazamento hoje em dia. Como assim? Imagina, a mudança do eixo da Terra fez com que, por exemplo, enquanto em astrologia, imagina, o ano astrológico começa no início da primavera, não é? Que é num ponto que se chama ponto vernal, que é o grau 0 de Carneiro. Pronto. Antes da mudança do eixo da Terra, o ponto 0 de Carneiro estava na constelação de Carneiro. Pronto. Com a mudança do eixo da Terra, o ponto vernal, que é o 0 de Carneiro, ainda está na constelação de Peixe. Ok.
ok? Portanto, a Terra está a mudar e o conhecimento tem que se adaptar também. E isso já é incluído nos novos cálculos dos mapas? Já existe Já é. esse? Aliás, eu encontro muito site na internet que não faz os cálculos corretos. E aí, quando eu estudei astrologia com o magnífico Luís Resina, vai ser o meu eterno professor, ele, na altura, há um site muito bom para nós estudarmos astrologia, que se chama astro.com, que é de uma astróloga muito conhecida, que é a Liz Green. Portanto, esse site é completamente fidedigno, está sempre em atualização. E como é que tens visto, porque parece que agora, nos últimos ano e meio, há uma explosão de procura de conhecimento de diferentes áreas e entre elas a astrologia. A astrologia, isto foi muito diferente. E como é que, ou seja, como é que era há 10 anos atrás em relação agora? Quando eu comecei a dar, eu dou consultas há pouco mais de 10 anos. É diferente. Tem um lado muito bom, porque a astrologia depois acabou por ser levada para um mundo menos positivo, não é? Portanto, estes saberes acabaram por cair em descrédito, porque foi levado para as previsões dos signos nas revistas, que isso, quer dizer, o que é que tu podes aproveitar disso? As características dos signos. Não se pode fazer previsões gerais. As pessoas têm um mapa astral e é esse mapa que conta. Mas houve mais pessoas a quererem saber o que é realmente a astrologia. E isso foi muito positivo, porque começou a ajudar a astrologia a chegar a um ponto que merece, que é um saber incrível e que nos pode ajudar imenso a quem goste e a quem se identifique. Por outro lado, para estudar astrologia é preciso muitos anos. E é preciso estudar muito. E o que eu noto nesta fase é que as pessoas querem uma coisa imediata. Não vai dar. Nem com astrologia, nem com reiki, nem com nada. Nada é imediato. Até porque isto são apenas ferramentas que vão aguçar a tua sabedoria, que tu já tens em ti. E para tu teres acesso à tua sabedoria, tens que praticar com aquela ferramenta para veres o que é que já está aí dentro. Aquela ferramenta tem aquela base, mas tu tens que praticar em ti. E como é que era, por exemplo, a diferença entre alguém, tu sentes diferença entre vou-lhe chamar o público que te procurava há 10 anos e aquele que te procura agora, ou sentes que... Olha, eu tenho alguma dificuldade porque eu recebo desde médicos a juízes, a professores, a empregados de limpeza. Eu tenho assim uma diversidade. Noto mais público masculino, o que eu acho muito interessante e muito positivo, porque eu acho que a sociedade sempre foi muito cruel para o lado masculino que gosta destas áreas, sempre. E o facto de os homens também irem e não mostrarem medo dessa forma de serem vistos ou dessas críticas e estarem muito mais disponíveis para o seu autoconhecimento, acho fabuloso. E isso tem sido muito interessante. Mas acho que agora, se calhar por há tanto tempo termos acesso a tanta coisa, acho que se caiu numa de entra a 100, sai a 200. Não se trabalha o que se lê, não se trabalha o que... Até mesmo, por exemplo, quando dou uma consulta, imagina uma leitura de aura. Após aquela leitura de aura, dá-se a seguinte sugestão: não fazer outra, pelo menos num espaço de 3 a 4 meses. Ou até mais. Trabalha esta informação que tu levas, vai trabalhá-la em ti. Querem logo marcar. Vamos marcar para daqui a 3 meses? Mas tu não sabes, daqui a 3 meses já. Mas marcar já o quê? O que é para outra marcar? leitura? Mas para quê? Exatamente. Querem logo marcar. Mas como quê? Como se fosse uma consulta no médico? Como se fosse alguma... Ouvir do exterior, ouvir. Diz-me coisas, diz-me vidas passadas, diz-me. Portanto, isto é muito preocupante, porque eu não estou conectada a mim, eu estou muito dependente do que os outros têm para me dizer. Eu recebi aquela informação e nas minhas consultas, as consultas são gravadas, as pessoas podem gravar
porque até vai saber bem daqui a uns tempos voltar a ouvir. E podem voltar a ouvir e perceber, olha, isto como é que está em mim? Isto que falámos, estou diferente desde aquela altura. E perceber se vale a pena voltar a fazer outra leitura de aura num espaço tão curto. Mas não. As pessoas querem saber se cada passo que dão, se é um passo correto. Sim. Okay. E gostam muito de pôr a responsabilidade no terapeuta. Ok. E o terapeuta é que diz, olha, decida aí por mim. Eu aviso logo, não decida a vida de ninguém. Okay? Isto aqui dá-se inputs. Mas perguntam-te mesmo? Sim. Olha, mas vou por aqui ou por ali? Eu gosto muito quando me chegam pessoas à consulta e me dizem assim, Sónia, eu estou aqui, mas eu sou cético ou sou cética. Ok. Yes. São as melhores. São, porque vocês questionam as coisas. Não é? Estas pessoas questionam as coisas e isso para mim é muito importante. Mais grave é quando chega alguém, que isto acontece também muitas vezes, Sónia, eu faço tudo o que me disser. Isso não. Isso não dá, isso temos que conversar um bocadinho antes. Não fazes tudo o que eu disser. Ok. Não só está desesperada, mas como quer que eu resolva a vida. Eu já fiz consultas de astrologia, fiz 2. Ok. Com mais ou menos 1 ano e meio de intervalo. Falaram muito pouco de astrologia. Então. Ou seja, vou reformular. O que eu senti nos 2 momentos foi, há uma fase de eu vou dar-te um conjunto de características que tu tens para... Vamos quase dar-te aqui a provar que isto efetivamente é assim. Ok? Uma necessidade de provar o valor da astrologia. Certo. Okay. Pronto. E depois foi interessante, ou seja, nas 2 sessões, quando eu digo falaram muito pouco da astrologia, falaram muito pouco do género, porque tens este planeta aqui, isto vai ser desta forma. Não, falaram muito do género, olha, esta é a fase em que tu estás, será interessante ter-te atenção a este tema. Foi muito, ou seja, a linguagem foi muito geral, foi mais generalizada. Ok. E depois eu acho que isto depende de cada pessoa. Sim, depende de cada astrólogo. Eu trouxe coisas das 2 sessões, Acredito, como é óbvio. sim, Pronto, trouxe coisas das 2 e lembro-me perfeitamente do que é que trouxe de uma e da outra. E às vezes só basta um insight e chega. Pronto, e trouxe um e do outro trouxe outro. Existe uma necessidade de, com algum público, de quase, olha, deixa provar que isto é sério e depois então trabalhamos um pouco. Ou seja, de tentar... já tive isso. Hoje em dia não quero saber. Okay. Não quero saber porque eu não vou perder mais tempo com isso. Isto é uma linguagem como há tantas outras. Ok? E tu vais escolher o que é que funciona para ti. Por isso é que eu acho que este mundo tem tanta linguagem diferente, porque cada pessoa vai aonde sente que aquilo faz sentido. Hoje, quando alguém chega ao pé de mim e me diz, Sónia, eu não acredito nisso, pá, porreiro, vai encontrar alguma coisa em que acredites. Não me faças perder o meu tempo. Mas há pessoas que vão sem acreditar e que vão naquela de... Apanhei algumas mais no início, agora acho que as pessoas já percebem como é que eu sou, eu não me interessa sequer. Se estão ali é porque querem ouvir alguma coisa que eu tenha para dizer. Eu lembro-me de uma vez, estávamos às vésperas da pandemia e há uma coisa que tu podes fazer anualmente que é o retorno solar, ou seja, tu vais fazer o teu mapa, não é? Uhum. E ficas a saber e tal, mas depois anualmente tu tens um retorno solar que é, dás os teus dados mais a cidade onde passaste o aniversário, que é o sítio onde tu renasces esse ano, e tens um mapa anual. Então, eu tenho pessoas que vêm todos os anos fazer o retorno solar, é muito interessante. Vens ver os trânsitos que tens e o que é que a vida te está a pedir para esse ano. E eu recebi um senhor, portanto isto foi em 2019, já no final, porque ele queria abrir uma empresa e ver os trânsitos e tal. Pronto, a comunidade astrológica já estudava o ano 2020 há muito tempo, sabia-se que ia acontecer alguma coisa, principalmente a nível financeiro, que ia acontecer uma crise financeira, porque lá está, ciclos de trânsitos astrológicos que se iam repetir.
E eu disse, olha, 2020 não é um bom ano nem para abrir empresas, nem para... E foi tão giro, porque ele diz-me assim, Sónia, você desculpe, mas eu não acredito no que está a dizer, porque o PIB está não sei de onde, coisas que eu não percebo nada. E eu depois disse-lhe assim, olha, você percebe disso? Eu percebo disto. E isto é o que eu tenho para lhe dizer. Agora faz o que quiser com isto. Ele foi-se embora, mas tudo tranquilo, ok? Passado, acho que em março ou em abril de 2020, recebo um e-mail dele a dizer, Sónia, desculpe o meu comportamento na consulta, realmente não acreditei em si, fiz um disparate e agora estou aflito. Tudo bem, vocês foram à consulta, eu disse o que estava ali. Vocês fazem o que quiserem com aquilo, eu não quero saber. Eu simplesmente já não tenho paciência neste momento para me virem dizer que eu não acredito nisso. Ou, isso é um problema da pessoa. Se não acredita, o que é que está aqui a fazer? Não é? Mas acho que já não acontece, já não deves levar. Já não, há muito tempo. Eu tive um ou outro teste só, porque eu não dou importância a isso. Mas se calhar acontece de apanhares pessoas que passaram por mais experiências com... Eu acho que acontece quando tu não estás confortável a fazer o que estás a fazer. É como se fosse um teste. Não, mais experiências com outros, ou seja, foram outros, não correu tão bem. Isso já me aconteceu. Melhor, eu não correr tão bem... Pronto, principalmente com o Reiki. Ok. Aconteceu-me pessoas que fizeram iniciações e que voltam a repetir comigo porque não correu bem. Até mesmo sessões de Reiki que ficaram muito mal com outros terapeutas. Sabes, quando tu estás a trabalhar a energia, tu tens que cuidar muito da tua energia. Muito. Tens que fazer atividade física, tens que ter, que no meu caso é o Reiki, são meditações, tens que limpar a tua energia todos os dias, tens que ir muito para a natureza, a forma como tu te alimentas. Porque ficas mais exposto? E eu própria também tenho uma pessoa onde eu vou de vez em quando para equilibrar a minha energia. Ou seja, então se calhar indo um bocado ao que dizias no início, a criança aos 2 anos fecha também por uma forma de proteção? Também. Ok. Também. E se depois se voluntariamente abrimos, depois temos que ter... Depois tens que ser disciplinado. Ok? Que é o grande tema, que é querem resultados imediatos. Sem disciplina. E as coisas levam tempo, não é? Nós levamos tempo a construir sítios nossos que foram partidos. Não é? Nós precisamos de tempo, nós precisamos de rotina, de disciplina. E uma coisa eu garanto, eu digo sempre isto, porque é a minha experiência desde há 20 anos. Se tu fores disciplinado com coisas que te fazem bem, a vida retorna-te. Tu ficas bem. Ok, as coisas vêm, são difíceis, mas tu estás centrado. Por isso é que eu digo sempre, encontrem coisas que vos façam bem, não interessa o quê, se for dançar é dançar. Para mim tudo aqui é espiritual, tudo é aprendizagem. Não vamos levar a espiritualidade para aquele patamar de que tudo é magia e tudo funciona muito bem, se tu te focares e... Não, imagina, tu focas-te numa coisa, mas o foco e o coração têm que estar alinhados. Como é que tu... ou seja, tu fazes isso também para cuidar de ti e como autoconhecimento, mas como é que depois te proteges da energia das outras pessoas? A partir do momento em que tu trabalhas a tua energia, a tua frequência fica mais forte, a necessidade de proteção não existe, mas pode acontecer no momento que eu esteja mais cansada ou mais frágil, eu absorver, que era o que me acontecia antes de eu aprender Reiki, não absorvia tudo, mas chego a casa, faço o meu Reiki, vou à praia. A praia é um sítio maravilhoso para equilibrar a energia, tens 4 elementos. Vou até um jardim, tiro os sapatos, estou ali um bocadinho descalça na terra e isso equilibra. Se nós fizéssemos isso com regularidade, andávamos sempre melhores, todos. Para mim, a grande religião deste planeta é a natureza. A natureza equilibra o sistema nervoso central, limpa a energia. Nós devíamos ir para a natureza todos os dias. E há espaço para quem consulta a astrologia ser religioso?
tanto Reiki como leitura de aura, como astrologia, não são incompatíveis com nada. E olha que é gira essa pergunta, porque, por exemplo, olha a leitura de aura. A leitura de aura, há uma parte da leitura de aura onde vamos aceder a uma vida passada, que será importante para a pessoa ter consciência de alguma coisa. E eu recebo muitas pessoas católicas. E a maior parte delas, acho que 99%, diz-me: ó Sónia, no catolicismo Claro. isso não existe, mas eu adoro, por isso veja à vontade e diga-me. Eu vejo se for tranquilo para si, se não for eu não vejo, não há incompatibilidade nenhuma. Isto é energia, nós somos energia. Sim, no cristianismo, vamos lhe dizer assim, Exatamente. não existe essa noção, mas mais uma vez, se formos para a Ásia, isso sim, já claro, é predominante. Completamente. Aí, e há histórias de vidas passadas documentadas mesmo. Eles aí têm um trabalho de investigação fabuloso, porque é conhecimento com milhares de anos e que ultimamente há até psiquiatras americanos que decidiram estudar as vidas passadas, e há um deles que eu não me lembro o nome dele, ainda há pouco tempo estive a ver um documentário que estudou isso, principalmente no Oriente, onde a investigação já é gigante e onde conseguiram comprovar algumas coisas. Que é incrível. Eu tive a oportunidade de ver esta semana, eu só não quero falhar no nome. E achei incrível o facto de... E achei incrível porque estive a ver um podcast do Rogan em que foi lá um senhor chamado Hal Puthoff, que é um PhD em Física e que trabalhou com o governo, que trabalhou no programa dos Serviços Secretos Americanos, portanto trabalhou com a CIA, numa coisa chamada Remote Viewing, que em português se chama visão remota. Sim, que é uma espécie de leitura de aura. Que é uma espécie, e portanto foi incrível ouvir alguém que é uma pessoa que é partida, não é? Que passou a vida inteira a estudar em Física e que participou num programa que é documentado e que agora se sabe mais, e quem quiser pode ir ouvir, que ele detalha efetivamente o que é que se fazem, em que ele diz assim: eu não consigo ainda explicar, ele diz, nós ainda não temos acesso a poder explicar a engenharia de como aquilo é feito, certo, mas que onde eles faziam um treino de pessoas para remote viewing, e eles tinham provas, e ele vai, ao longo da conversa, vai dando alguns exemplos de algumas provas, como, por exemplo, colocar pessoas a encontrar submarinos no oceano. E aves alienígenas. Exatamente. E a propósito das naves alienígenas, eles puseram o grupo a procurar. Eles começaram a pensar se efetivamente existe, se já existisse esse contacto com extraterrestres, como é que isso poderia existir? E uma das coisas que eles equacionaram foi, se calhar, eles não nos visitam, eles estão cá. E então, se eles estão cá, isto é um ponto de vista uma abordagem muito prática. Se eles estão cá, devem ter bases, devem ter estações. Exatamente. E eles colocaram, efetivamente, vamos experimentar isto com o remote viewing, colocaram alguém... Há vários grupos. Então, eu vou reformular que isto é o governo dos Estados Unidos. Isto não é um grupo de jovens. Estamos a falar de um governo dos Estados Unidos, e eu acredito que já haja também noutros países. E eles colocaram alguém, ou seja, dentro do governo, dentro daquele programa do governo, colocaram alguém a fazer remote viewing e dizer, olha, vê se encontras alguma coisa. E encontraram... uma das pessoas encontrou, ou dentro deste remote viewing, não é encontrar, mas vamos lhe chamar encontrar, a falta de outra palavra, uma localização na Austrália, num monte, esquece-me agora o nome, na Austrália. Ele disse, ok, deixa-me ligar ao meu contacto na CIA para ver se efetivamente há alguma coisa. Então, quando eles ligaram para a estação da CIA na Austrália, ele disse, olha, sobre este monte, assim, antes de ele ter perguntado, ele disse assim, pois, isso é o monte onde estão os OVNIs. Já sei qual é o monte. É aquele no meio do deserto. Isso tem um nome. Eu não sei se é aquele muito famoso que das tribos. Esse tem muitos avistamentos também. Pronto. E, portanto, eu achei interessante. Espera aí, porque está aqui
E isto tem acontecido muito mais, ou seja, que não sei se tens sentido também a ciência a entrar cada vez mais nestes... E estão a utilizar, mesmo sem saberem explicar, estão a utilizar até na FBI, não é? Para tentar encontrar corpos e assassinos, e usam muito também. Mas o Remote View já é usado há muitos, muitos anos nos E isto Estados Unidos. é o quê? É uma espécie de leitura? É o Mas treino. tu não tens a pessoa à frente, não é? Uma leitura Eu não aura. preciso da pessoa à frente. Não precisas? Eu faço uma coisa que se chama leitura de aura à distância, faço para o mundo inteiro, já há mais de 10 anos. E as pessoas estão na vida delas e eu conecto-me à energia da pessoa, faço a leitura, limpo a energia, gravo e envio. Faço isto. Estão onde estiverem. Trabalho muito para a Inglaterra, por exemplo. Então é possível fazer isto à distância. Agora, o que é que tu tens que fazer? Eu acho que aqui há pessoas que trazem mais sensibilidade que outras, não é? Eu trago imensa. E isto é um grande desafio. E depois precisas de técnicas para trabalhares a tua energia. A leitura da aura é uma técnica, por exemplo. Pode haver outras. E conectas-te à energia. Imagina, se tu me disseres, olha, consegues conectar-te à energia desta pessoa e dizer como esta pessoa está neste momento, consigo. Agora, não vou fazer porquê? Porque aquela pessoa não me pediu e não me deu autorização. E aqui está a questão disto. Ética profissional. Ok? Há aqui uma questão de ética que não se fala porque não se percebe. Não se percebe a energia, não se fala sobre isso. Sabes não é como de casos se não onde às vezes... Olha, por exemplo, eu no Reiki vejo muito isso. Há uns tempos houve uma aluna minha que me disse uma coisa que me tocou profundamente, que eu acho que foi mesmo um grande elogio para mim, que me disse, Sónia, por favor, forma mais pessoas, até mesmo em leitura de aura, porque tu passas uma coisa muito importante, são valores e ética. E isso para mim é o mais importante. Imagina, vamos aqui para o povo tuguinha. Certo. Que o povo tuga é um povo extremamente carente. E é um povo que precisa muito de trabalhar os seus medos e os seus traumas e as suas fobias, eu incluída, claro, não é? E então, quando aprendem Reiki, principalmente o nível 2, em que tu aprendes a enviar Reiki à distância. Okay? Aprendes 3 símbolos, um desses símbolos vai anular tempo e espaço. E tu vais conseguir enviar Reiki à distância para o futuro e para o passado. Pronto, ok. Então é uma ferramenta incrível para tu preparares coisas para a tua vida. Mas quem não trabalha emocionalmente as suas carências, o que é que vai querer fazer? Usar o Reiki para salvar os outros. Para salvar os outros. Eu vou fazer à minha mãe, eu vou mandar Reiki à distância para ajudar a minha amiga. Não, o Reiki é para ti. Faz para ti. E fazes aos outros se te pedirem. Podes dizer, olha, faço isto assim, assim. Fazes se te pedirem e fazes se te sentires bem a fazer. Portanto, há aqui limites e ética que não se fala porque não se fala de energia. Energia não... não, isso é tudo treta. Não, não é. Não, e agora cada vez mais percebe-se, e agora acho que cada vez mais a ciência começa a aproximar-se com uma linguagem diferente. Sim. Há um documentário muito giro que eu já vi há mais de 10 anos e que agora encontrei-o novamente, que está disponível no YouTube, que é sobre física quântica, muito interessante. Até é com uma atriz americana que era surda-muda, não sei se tu te lembras dela, mais dos anos 80. Tenho uma ideia, sim. Ok, e o documentário, para quem quiser ir pesquisar, chama-se O que raio nós sabemos. Em inglês, What the Bleep Do We Know? É muito giro. E eu revi-o outra vez, já o tinha visto há 10 anos, e é tão giro como nós somos uns ignorantes todos, nós não sabemos nada de nada. E o documentário mostra que, por exemplo, um exemplo que lá está, tu estás a jogar basquete, e enquanto estás com a bola, tu tomas várias decisões do que fazer, qual é o passe, não é? Energeticamente, todas essas decisões vão acontecer em realidades paralelas. Okay? Portanto, a nossa energia
consegue dividir-se nos vários caminhos. Até porque cada vez mais também se já, através da física quântica e da mecânica quântica, já se fala em universos paralelos e, portanto, matematicamente começa-se a chegar. Eles começam a ser explicados matematicamente. Começa-se a chegar lá, pelo menos na teoria. No teu mapa, quando começaste a estudar, qual foi a maior surpresa que encontraste para ti? Qual foi a maior? Tipo, ok, às vezes a gente tem aquele momento em que encontrar a última peça que falta no puzzle. Qual foi assim o teu grande ahá? Olha, foi perceber que vinha para ser independente profissionalmente, coisa que nunca me tinha passado pela cabeça. E isso traduz-se no mapa em quê? Traduz-se no meu meio do céu, o teu meio do céu, é onde tu tens a tua energia profissional, vocação profissional e estatuto social. Okay? Eu tenho em balança, mas tenho lá Urano, que é o planeta da independência e da liberdade. Okay? Portanto, e na altura em que me disseram isto, eu tinha um trabalho por conta de outra. Eu acho que tu vais ter que aprender coisas até estás preparado para essa libertação. Isso foi a maior surpresa. Portanto, no teu caso tinhas balança no meio do céu com Urano lá, que é o regente, é o regente da alma. É sempre aquilo que eu não percebo bem qual é. Do meu conhecimento limitado, é sempre o planeta que é mais difícil Urano, traduzir. O Urano, porque é um planeta transpessoal. Okay? O Urano é uma oitava acima do Mercúrio, ou seja, enquanto o Mercúrio é a mente racional, o Urano é a mente superior, é a tua intuição. Ou seja, então quando ele no mapa, o que é que ele traduz? Ele mostra-te onde tu tens Urano é a área de vida onde tu queres ser livre, onde tu vens para ser livre. E onde tu tens necessidade de ser livre. Mas depois nós temos que ver como é que ele se liga ao resto do mapa. Claro, isto tem pano para mangas, não é? Imagina, sabes onde é que está o teu? Eu normalmente não tenho o telefone comigo, mas como tu vinhas cá, eu tenho o meu mapa comigo. Deixa-me ver, o teu Urano está na casa 5 em Sagitário, portanto traz aqui um tema de liberdade, o que é para ti ser livre. Ser livre de identidade, seres quem tu quiseres. Sem estares não é? Que isto é um desafio enorme. Tu vens mostrar-te ao mundo como tu és. Mas isso não somos todos, agora sendo um bocadinho provocador. Há uns mais que outros. E há uns que não têm problemas em mostrarem-se, trazem outros desafios, não é? Mas tu, como é na casa 5, não é? Sim, e tens a casa 5 muito cheia também, não é? Portanto, há aqui trabalho de criança interior também para fazer, para conseguires cada vez mais seres tu próprio para o exterior. Okay. Claro, como tens a casa 5 muito cheia, há aí muita coisa para dizer. e o Urano também está aí, portanto, há aí muita informação. Mas então passa por ser de Urano é o de... Tu és que signo? Aquário. Então o regente do teu Sol é Urano. Portanto, é um planeta muito importante para ti. Um Aquário não é uma pessoa politicamente correta. Um Aquário é o irreverente, não é? O Aquário tem dois caminhos, não é? Tal como todos os signos, lado de luz e lado de sombra. Um Aquário resolvido consigo mesmo, a aceitar a sua história e as suas limitações, é uma energia reverente, fora da caixa, não é uma energia que vem para ser aceita e para ser compreendido. É uma energia humanitária, mas é uma energia diferente. Então, ou o Aquário vai para o irreverente ou vai para o revoltado, não é? Porque um Aquário, por exemplo, crianças aquarianas na escola vão se sentir muito diferentes, se calhar até conseguem aprender as coisas muito mais rapidamente, porque têm uma mente muito acelerada, mas depois não são iguais aos amigos. E isso pode trazer aí questões muito de se isolarem, ou de, não é? Pode trazer aqui questões emocionais, e por isso é que eu cada vez tenho mais pais a fazerem mapas dos filhos. É muito interessante. Mas o Aquário depois chega a uma altura em que tem que escolher, ou vai ser um revoltado, não é? Um adolescente rebelde, ou aceita a sua excentricidade e avança por aí e cria coisas incríveis. Eu digo que os Aquários estão assim, são os visionários, estão um bocadinho à frente,
são impacientes, gostam de coisas também diferentes, não gostam das conversas banais do dia a dia, não há paciência. E por isso têm uma intuição muito aguçada, mesmo que isso para eles seja um bocadinho difícil de aceitar. Aceitar essa intuição? O feeling, não é? O feeling. Eu não sei como é que eu sei. Isso é intuição. Às vezes tenho que pôr um bocado de água na fervura porque roça... Não, no meu caso da intuição, porque isso às vezes roça... Passo muitas vezes por arrogante. A sério? Sim. Isso é muito típico dos aquários. Pronto. E eu tenho muitas vezes que Sabes que moderar. Uma vez tive um aquário em consulta, ele era CEO de uma empresa, mas aquário mesmo puro. E ele diz-me assim: Sónia, eu não tenho paciência para as pessoas, eu sou mais inteligente. Isso seria algo que eu penso. Ok. Ajudou-me muito a perceber que tinha ali um aquário à frente. Ok. Ele não disse aquilo por mal, mas ele sentia aquilo. Então vamos desconstruir isso. Okay? Eu muitas vezes tenho que me agarrar para não me deixar ir. É isso que eu sinto. Tenho que me agarrar. Porque às vezes posso sentir que estou a ir 1 ou 2 passos à frente e isso possa-me colocar numa... Agora menos, mas podia-me colocar numa situação em que eu poderia olhar de cima. Sim, pronto, porque é a palavra que mais se chama aos aquários, é arrogante. Pronto, e com o passar dos anos, e então tenho que me puxar e, pronto, e vocês perceber. São rápidos, há aí uma rapidez mental que vos leva mesmo mais. E já me saiu caro. Só que depois o mundo não é assim. E o aquário também tem que treinar um bocadinho a paciência. Sim. E já me saiu caro e, portanto, sim. Mas, por acaso, o Urano é sempre... Então podemos utilizar... E desculpem esse tipo, porque é mesmo... Eu pergunto sempre as coisas que eu não sei. E é mesmo onde eu tenho esta curiosidade. Porque, então, é uma espécie de intuição? É onde nós temos essa... É uma grande intuição. Mas, como é uma oitava acima do Mercúrio, é um planeta transpessoal... Tu primeiro precisas de equilibrar o teu Mercúrio. Perceberes que tens um cérebro dividido ao meio, hemisfério direito intuitivo e criativo, hemisfério esquerdo racional, e que tu precisas das duas. Porque se achares que és só racional, não estás a trabalhar o que precisas para te conectares ao teu Urano. E todos nós vimos fazer a passagem dos planetas regentes dos signos para os da alma, não é? Então, onde nós temos o Urano é onde nós poderemos ter, efetivamente, uma maior intuição. E é onde queremos ser mais livres. Okay, é onde numa vida passada, podemos ir para a parte kármica, não tiveste liberdade. E agora vens com aquela ânsia de ser livre ali. E é giro, porque no meu mapa, eu tenho Urano no meio do céu, portanto eu venho com ânsia de liberdade profissional, que eu nem sabia. E o eixo das minhas vidas passadas está no trabalho submisso. Portanto, e no mapa o eixo de vidas passadas é o nó de sul e o nó de norte, que usa-se também muito o nome oriental, que é a cauda do dragão e a cabeça do dragão. Portanto, o que tu trazes de outras vidas e para onde tu evoluís. Imagina, o Plutão, que também é um planeta transpessoal, mostra onde é que tu abusaste do poder noutra vida. E agora é um sítio onde não vais ter muito poder. Pois não sei, já ouvi dizer, já ouvi essa muitas vezes, não é? Neste caso está na 4. Mas é uma 4, então é a família biológica. Em Escorpião. Em Escorpião, portanto há aí um grande trabalho de transformação interior, de desapego, e desapego às vezes é aceitar as pessoas como elas são, não as quereres mudar, que isso é um desafio. Na família biológica, eu acho que isso... a caminho. Tens feito esse trabalho. Muitos anos de terapia. A família biológica é para a vida, não é? Isso é muito bom, porque é aí que tu trazes isso, ou seja, trazes aí memórias de uma vida em que a família era como tu decidias e acabou-se. Portanto, agora já não vem ser assim. Mas, como está em Escorpião, tu precisas de fazer um trabalho de desapego, de morte-renascimento quase. Eu tenho uma dúvida sobre o Plutão e o Escorpião, porque às vezes parecem energias parecidas. São. O Plutão rege o signo de Escorpião. Pronto, mas então
Existem diferenças entre estas duas energias ou simbolizam o mesmo? São muito semelhantes na sua essência. Mas eu digo que o Plutão é uma bomba atómica. Por onde ele passa em trânsito, ele vem bombardear. Depois, como é um planeta lento, anda 6 meses para a frente e 6 meses para trás, eu costumo dizer que ele vai bombardeando, depois volta atrás ver o que é que não bombardeou. Depois volta para a frente e bombardeia o que falta, não é? Porque onde ele está a passar neste momento no teu mapa é onde tu precisas de trabalhar isto, desapego, aceitação profunda. E qual é a diferença para esta energia de Escorpião? O Escorpião e o Plutão também rege o inconsciente e o subconsciente. Não é? O Escorpião é muito parecido. O Escorpião também é muito ambicioso, quer muitas coisas à sua maneira, é muito possessivo. Agora, um Escorpião que se decida resolver pode ser uma energia incrível. Tem uma intuição apuradíssima. Esse Plutão em Escorpião dá-te uma intuição apuradíssima. Se um dia quiseres trabalhar a tua parte energética, vais descobri-la. Não sei se já fizeste alguma coisa, Rui. Tenho feito cursos de desenvolvimento com o Pedro. Nunca, mas assim mais de trabalhar a energia. Por exemplo, o Reiki ou uma leitura de aura. Não, já fiz uma sessão de leitura de aura. De leitura de aura e então, o que é que sentiste? Na altura eu tinha muito pouco contacto ainda com a área da espiritualidade. Estranho não é a palavra. Houve coisas que me ficaram. O comentário que me ficou logo no início, que eu fiquei um pouco surpreso, foi a pessoa dizer-me: uau, a informação vem muito rápida. Ela disse: contigo é fácil, a informação vem muito rápida. O que eu na altura não percebia, o que ela estava a dizer. Eu posso dar uma informação kármica sobre o Plutão em Escorpião. O Plutão em Escorpião são pessoas que trazem memórias de vidas passadas em que andaram pelas áreas do misticismo e a sua curiosidade levou-os a fazerem coisas menos positivas. E agora vêm com medo, sabem aonde é que isto pode levar e vêm com muito medo. Então têm que ir com pezinhos de lá. Vêm desconfiados, não se confia em qualquer pessoa, ver o que é isto, o que é aquilo, porque na memória kármica, não é? No teu inconsciente kármico está lá essa informação. Sabes que a última vez que a gente se viu, tu perguntaste-me se eu tinha contacto com... Se eu gostava... Como é que era? Se eu tinha tido algum contacto com a igreja, ou se gostava de igrejas. Não, tu perguntaste-me o que é que eu pensava. O que é que eu achava isso deve ter sido a tua aura, deve ter apanhado aí qualquer coisa. E tu perguntaste-me isso e eu disse mixed feelings. Então sim, deves ter aí qualquer coisa. Porque quem traz memórias de vidas de misticismo, portanto estamos a falar em vidas passadas e é completamente contra a corrente da religião vigente, não é? Portanto, há aí uma grande possibilidade de perseguição religiosa, por exemplo. Ok. A leitura da aura que eu fiz na altura foi muito interessante. Ela falou-me de algumas... há lá uma parte, não tenho bem os conceitos, mas que ela viu a flor, a rosa, acho que era uma rosa, sim, e que, pronto, falou da cor, disse que estava a pulsar e disse que estava dentro, como se estivesse dentro de uma redoma e que estava a ficar sem espaço. Isto já foi há uns anos. Pronto, estava a ficar assim sem espaço. Há coisas que eu tenho a gravação ainda, mas há coisas que me ficaram. Há coisas que me ficaram assim. É o que estás preparado na altura para receber e para trabalhar, é o que fica. E ela disse que eu tinha feito um voto. Disse: tens aqui um voto de pobreza, tenho que limpar isto. Um voto de pobreza. E ela disse: ok, vamos tirar isto, não precisas disto. E curiosamente. Correu bem? Sim. Sim. Curioso ou não, coincidência ou não, as coisas. Eu, como não acredito em coincidências, sim, acho que tudo acontece quando nós precisamos, ou precisamos de aprender alguma coisa, ou estamos prontos para desbloquear alguma coisa. Isto tudo acontece mesmo no timing certo. Outra curiosidade que eu tenho, que tem a ver com a parte dos planetas. Há planetas onde tem-se descoberto muitas luas. Sim. Isso, de alguma forma, faz equacionar ou repensar os mapas astrológicos. Por exemplo, se estivermos a falar de planetas como Júpiter, que têm luas como Europa, Titã, Não, até porque o Júpiter é um planeta especial. Vamos, por exemplo, por esse. Já os astrólogos antigos diziam que um dia que o Sol morra, é Júpiter que toma o seu lugar.
porque é o planeta, onde, o Júpiter onde nós temos no mapa. Imagina, é quase como se fosse um segundo signo, onde tu tens o Júpiter, porque é uma energia onde tu te expandes com muita facilidade. Ele é como se fosse, ele rege também as leis da sociedade, mas é uma estrelinha, dá-nos ali uma certa proteção. Portanto, a casa onde tu tens, mas depois temos que ver as ligações que ele faz a outros planetas, não é? Não é assim uma leitura tão simples. Mas é uma área que vem minimamente protegida, e o signo onde ele está é uma energia que tu expandes com muita naturalidade. Ou a casa onde ele está Vem com alguma proteção. com alguma proteção. E aquilo parece um 4, não é? É, exatamente. Ok. É um planeta muito brilhante, muito grande. Ok, tem Aquário no 8. Olha, vamos outra vez à energia de Escorpião, casa 8. Portanto, tu realmente traz aí qualquer coisa a nível da intuição para trabalhares. E vem Escorpião, casa Aquário. Tu tens muita energia Aquário, portanto, esse Aquário, tu não vens ser mesmo dentro da caixa. Não é possível para ti. Pois, uma das coisas que eu tinha percebido, ou melhor, que eu não entendia no meu mapa, eu tinha 4 planetas num signo, que é Aquário, e tenho outros 4 em Sagitário. Em Sagitário. Portanto, está tudo aí muito... E tens... Muito colado. Depois o mapa também se divide. Tens a cruz do mapa, não é? Que a cruz do mapa é muito importante, que é o ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu. Depois tens o hemisfério noturno, que é a parte de baixo, e o hemisfério diurno, que é a parte de cima. E depois tens os quadrantes, não é? Que são os 4 quadrados. E isso tudo tem um significado. Esta parte que estávamos a falar aqui do diurno, isto eu não entendo, não percebo bem o que é. Se tivéssemos que traduzir, o que é que significa esta... Então, a parte de baixo, do ascendente para baixo, se tu tiveres aí a maior parte dos teus planetas, o teu trabalho de evolução nesta vida é muito na tua relação contigo. Não é? Até pode ser com terapias, mas é muito de ti para ti. O diurno é mais relacional, tu evoluís mais nos relacionamentos com os outros. Depois tens os quadrantes, cada quadrante te dá uma informação. Okay? Imagina, o teu quadrante, que é todo do lado direito, apanha 2 quadrantes, não é? É tudo relacional. Tudo relacional. Tens uma parte relacional para baixo, que é de ti para ti, e depois para cima. Precisas estar em relação com os outros. As relações interpessoais também te ajudam a crescer e a transformar. Precisas desse equilíbrio. É um desafio, porque eu tenho um gosto muito grande por estar sozinho. Tens que equilibrar o estar sozinho e o estar acompanhado. Precisas das duas coisas. E viajar, por exemplo, prefiro... Sagitário é viajar. Mas aqui entre nós que ninguém nos ouve, prefiro muito mais viajar sozinho do que em grupo. Do que em grupo. Sim, os grupos... O Aquário não é muito de grupos. O Aquário é de grupos se for para ajudar. Tem esse lado humanitário de ajudar. Agora, o Aquário para fazer coisas é à sua maneira. Não é? Por exemplo, imagina tu agora me dizias, olha, vou abrir uma empresa, tens que abrir sozinho, não podes ter sociedades, porque o Aquário tem aquela visão das coisas e que há dificuldade em ter alguém que acompanhe a mesma visão, e não tem mal nenhum. Nas tuas consultas, tu sentes necessidade de ou procuras dar algum tipo de apoio mais emocional à pessoa? Sempre. Ou acaba por ser muito mais informativo? Não, sempre. E acho que é isso que as pessoas gostam muito e voltam. Eu, como faço muito trabalho comigo, tenho assim um grupo de nomes e pessoas a quem eu posso dar referências. E como o mapa e os trânsitos indicam às vezes que as pessoas precisam disto, aquilo ou daquilo outro, eu digo sempre, se a pessoa quiser referências para trabalhar isto, aquilo ou aquilo, eu dou. E os resultados são incríveis, porque a maior parte das pessoas vai, faz e trabalha e depois voltam e contam as novidades todas e é muito interessante. Ou seja, para mim o mapa
seja o mapa, seja a leitura da aura, seja o reiki, é para te abrir a um caminho de cura. E vai-te abrir a várias outras coisas. Ok. Que é importante tu percorreres para te ires resolvendo e para perceberes, a vida agora está-me a pedir isto, bora. Depois voltas para ver os novos trânsitos. Nós, antes de começarmos, estávamos a falar da energia disponível nos próximos tempos. Esses próximos tempos que serão mais... não serão aborrecidos, vamos chamar. Não serão aborrecidos. Isso vai durar durante quanto tempo? Durante quanto tempo é que nós poderemos ter alguma, vamos lhe chamar, instabilidade? Sim, pode parecer instabilidade, mas são estruturas velhas que já não nos servem, que precisam de ser derrubadas para o novo aparecer, não é? Uhum. Muito se falou sobre a nova era, não é? Uhum. E aqui nós estamos agora a iniciar com a entrada de Plutão em Aquário de vez, em novembro de 2024. E o Plutão em Aquário vem revolucionar isto tudo. O Plutão vai ficar a transitar no signo de Aquário para aí uns 20 anos, mais ou menos. Portanto, estes 20 anos vão ser de grandes transformações, porque o Plutão em Aquário quer destronar os políticos da velha guarda, as monarquias, estes poderes todos obsoletos que têm escravizado o povo. E é um grito para o povo acordar. Se não acordar bem, vai acordar à força, mas vai acordar. O trânsito era o mesmo há 100 anos? Não, porque o Plutão... Porque não correu muito bem há 100 anos. O Plutão dá a volta pelo mapa em à volta de 200 anos, mais ou menos. Portanto, não. Ok. Pode haver alguns trânsitos parecidos, mas era interessante ires ver quando o Plutão entrou em Aquário, o que é que aconteceu. Eu penso que já falaram que foi a Revolução Americana, se não me engano. Acho que foi mais ou menos isso. Pronto. Depois entrou agora em março o Neptuno em Carneiro. Uhum. Peixes é o último signo do zodíaco, não é? Portanto, é onde fecha. Carneiro é onde começa tudo. Então, o Neptuno, que é muito lento, iniciou o seu trânsito por Carneiro, onde já não estava há 180 e tal anos. Portanto, mais um marco importante. Só que no final do ano isto vai ficar tudo retrógrado, ainda vai voltar tudo à energia antiga. Depois, a partir de fevereiro de 2026 é que a coisa arranca de vez e já não volta atrás. E agora, a 25 de maio, vai entrar o Saturno em Carneiro e vai ficar conjunto a Neptuno, mais um ciclo novo. Depois, em julho, o Urano sai de 7 anos a transitar Touro para Gêmeos, onde tecnologicamente vamos acelerar ainda mais. Portanto, o que está aqui a acontecer, acho que isto tem um lado... Acho que a tecnologia tem um lado muito positivo. O outro lado é que os humanos não podem estar hipnotizados pela tecnologia, não se podem esquecer. É tudo uma questão de equilíbrio. A lei do equilíbrio é uma das leis mais importantes do universo. Portanto, se nós conseguirmos fazer as coisas em equilíbrio, tudo E que energias, ou seja, falaste aí em vários trânsitos. Sim, que energias é que estão disponíveis? Vem aí energias mais práticas, por exemplo, a área da espiritualidade, que acaba por ser aqui um bocadinho teórica. É como se ok, o tempo de vocês andarem só a ler e a estudar e a ouvir podcasts só, em exclusivo, acabou. Okay. Agora vamos aplicar o que se aprendeu no dia a dia. Okay? Então as coisas vão ficar muito mais práticas. Okay? E as pessoas vão sentir isso, esse convite. Depois, a nível global, o Saturno em Carneiro está muito associado a guerras, e acho que vamos aqui ver questões de limites de fronteiras. Acho que isso vai... A soberania dos países, isso sim. E em junho, penso que em junho, o planeta Júpiter entra em Caranguejo, onde vai estar um ano, e aí tudo o que são temas de habitação, fronteiras, imigrações, também vem tudo agora. Portanto, é uma conjugação de planetas que vão trazendo depois também ciclos dentro de ciclos. Estás a ver? Agora, este de 20 anos é a desconstrução do velho e vai haver muita energia velha que não vai querer ser posta de lado, não é? E se o povo não acorda, vão ter que aparecer líderes complicados para acordar o povo.
E dentro daquilo que é, e para irmos arrumando, dentro daquilo que é a astrologia, o que é que ainda te entusiasma? Tudo. Tudo? A astrologia é um mundo que não acaba, tem 500 mil áreas e às vezes ponho-me a pensar, bolas, não vou conseguir nesta vida estudá-las todas. Então estou sempre a estudar. É incrível, é maravilhoso, é estar a dar uma consulta e tu percebes o quanto aquela pessoa foi tocada por aquela informação, que para mim já é uma coisa tão simples e para aquela pessoa já foi um despertar incrível, que eu sei que vai mudar a vida dela. É incrível. E comecei a dar cursos de astrologia online, já me estão a pedir, portanto em outubro vou iniciar outro. E ver o quanto as pessoas não faziam ideia de que é difícil. Aprender astrologia é difícil. É difícil porque é preciso estudar muito. E a malta não está muito para aí virada. E como é que tu fazes esse estudo? Como é que é o estudo? Ou seja, tu vais aprendendo as noções, não é? Vais tendo os conceitos, as diferentes energias. Eu fiz o curso, não é? Fiz 3 anos com o professor Luís Resina, depois muita bibliografia, muito livro. E depois ainda fiz mais a pós-graduação com ele, mais 2 anos. E estou sempre a estudar. Estou sempre a comprar livros, aqueles autores que são obrigatórios. E depois é giro porque cada autor depois dá a sua perspectiva, vai-se complementando mais outro, portanto isto nunca acaba. E como é que se identifica um bom astrólogo? Alguém que tem curiosidade, não foi, ou está a pensar ir, como é que se identifica? Ou seja, não há garantias, é óbvio, Não. Mas a pessoa entrando, 2 ou 3 dentro do bom senso da pessoa naturalmente, mas certo. dentro daquilo que é mesmo a astrologia, como é que se pode identificar alguém que... Então, tu podes ser um bom astrólogo investigador, tu podes ser um bom astrólogo professor e podes ser um bom astrólogo a dar consultas. Podes ser um bom astrólogo e não seres bom a dar consultas, não é? Como já me aconteceu. E podes ser um bom astrólogo a dar consultas e não seres bom a ensinar, ok? Um bom astrólogo é aquele que não dá uma consulta com palavreados técnicos. Porque a pessoa não vai fazer ideia o que é que a pessoa está a falar. Mas um bom astrólogo é aquele que estuda a astrologia, sabe o que é que os planetas querem dizer e não se acha superior por saber. Muito pelo contrário, aquilo é uma disciplina que nunca vai acabar. Há sempre coisas para estudar e quanto mais sabes, mais deves partilhar para ajudar os outros. Então lá está, então as 2 consultas que fiz, eles fizeram as coisas de forma equilibrada. Boa. Porque falaram muito pouco de planetas e de coisas do género. A questão é, eu posso dizer assim, olha, tu tens o planeta em Mercúrio, o Mercúrio em Carneiro, por isso, e começa tá. Eu não tenho que te dizer, e posso dizer, mas atenção a isto ou aquilo ou aquilo outro, mas eu não tenho que te dizer atenção porque está em quadratura, tu não fazes ideia o que é uma quadratura. É mais por aí, portanto, esses termos técnicos eu evito, é como a leitura de aura. Eu no início também falava da rosa e tarará, porque isso é a parte técnica. Agora eu já não falo, a parte técnica fica para mim. Eu passo só a informação que está ali. E das 3 tu tens preferência entre as 3 disciplinas? Elas completam-me todas. Mas qual é que se calhar é mais gratificante para ti quando fazes consulta com os outros? Olha, as consultas, o Reiki ensinar Reiki é das coisas mais inacreditáveis que eu faço, que eu nunca imaginei. Conseguir passar isto a alguém e ver depois o que as pessoas fazem com esta ferramenta é incrível. Eu não consigo escolher uma. Depois as consultas, tanto de leitura da aura como de astrologia, o que conseguem dar às pessoas e a mim, não é? Porque cada pessoa que vem ter comigo também traz uma parte minha para eu curar. É incrível. Eu gosto muito das 3. Todas me completam em coisas completamente diferentes. Mas todas se cruzam umas com as outras. Okay. Não consigo mesmo escolher. Não consigo. Ok. Olha, Sónia, obrigado. Obrigada. Obrigado. Foi muito bom. Tá.